Então, tranquilo. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a senadora Fátima Bezerra, essa grande parceira do Ministério da Educação, grande parceira da educação brasileira e seguramente um exemplo, né, do Rio Grande do Norte para todo o Brasil. Quero saudar aqui aos parceiros e parceiras de mesa, o Timothy, o Carlos Abicalil, a Catarina, né, a Maria Edneide. Saudar, vejo diversos amigos, parceiros, instituições como a Flaxo, a OEI, o Unesco, SESI, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de EJA, a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, parceiros do Ministério da Educação, ali o prezado Heleno, né, e, enfim, diversas pessoas interessadas no tema e que vêm contribuindo de forma efetiva para que a CECADI possa construir uma política nacional de educação de jovens e adultos do tamanho do Brasil. E, justamente por isso, a decisão de todos esses parceiros de construir a Confintea Brasil mais 6, justamente como uma oportunidade que temos de fazer um balanço dessa conferência que ocorreu em 2009 no Brasil. Essa conferência ocorre de 12 em 12 anos, desde 1949, sob os auspícios da Unesco, e teve efetivamente um papel relevante no pós-guerra, na construção de políticas em diversos países e no mundo na área de educação de jovens e adultos. E exatamente por isso, essa bela coincidência do governo da presidenta Dilma iniciar justamente 6 anos após a realização da Confintea mais 6, da Confintea no Brasil, eu acho que é o momento exato de construirmos esse balanço, né? E assim lançar novos desafios para os próximos anos. Vale registrar que a próxima Confintea ocorrerá no Japão exatamente daqui a 6 anos, em 2021. Vamos tentar aqui. Ok. Então, o Brasil sediou a Confintea e é signatário do Marco de Ação de Belém, um documento com uma série de compromissos e acho que vale a pena, exatamente por isso, esse balanço. Né? Acho que é fato que a sociedade do conhecimento, né, que em ritmo acelerado desafia a novas formas de produção, a novas formas de relação de trabalho, e a educação escolar precisa efetivamente se renovar nesse novo momento. Ok, só um minuto. Ok. Isso é pilha? Então, nós temos como premissa a construção de uma política pública de educação ao longo da vida. Na medida que isso se tornou uma agenda necessária, nós temos uma dinâmica de processos produtivos macroeconômicos e formação para o mundo do trabalho, temos a mudança demográfica do Brasil, a população de jovens e adultos no Brasil se caracteriza por uma baixa escolarização. Essa mudança demográfica, né, eu acho que é algo que o Brasil precisa se atentar cada vez mais, a questão do bônus demográfico. Nós temos ali permanentemente a educação vista como algo da infância, da adolescência e juventude. Na verdade, essa é uma perspectiva que precisa mudar. O Brasil está mudando e quando a gente pensa na mudança da pirâmide etária do Brasil, a gente verifica que são desafios novos e a gente não pode discutir isso apenas na perspectiva, por exemplo, da Previdência, mas quais os desafios que isso coloca para a educação brasileira dessa mudança etária. Em 2050, nós teremos cerca de 66 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, né? Então, temos esse desafio da baixa escolaridade. Basta registrar que na década de 70, apenas 4% dos brasileiros possuíam
o ensino médio. Entramos na década de 90 com 77% dos brasileiros sem o ensino médio, ou no sentido inverso, 22%, 23% dos brasileiros apenas possuíam o ensino médio. Isso dava em torno de 71 milhões de brasileiros. E agora, em 2014, nós avançamos em termos relativos. 52%, 53% dos brasileiros não possuem o ensino médio. Então, nós saímos de 4%, ou seja, de 96%, baixamos para 77%, e agora, em 2014, chegamos a cerca de 52%, 53% dos brasileiros sem o ensino médio. Esse é um desafio enorme. 81 milhões de brasileiros, né, nessa situação. São 58 milhões de brasileiros sem o ensino fundamental. Só para registrar, isso equivale à população do Uruguai, Argentina e Chile, né? Então, esse é um desafio concreto, e exatamente por isso, construir uma educação de jovens e adultos do tamanho do Brasil é algo fundamental. Então, com a realização da Confiterra +6, nós já tínhamos um debate profícuo com o ministro Giannini, e o ministro Aloysio Mercadante colocou isso como uma das suas prioridades. Ainda essa semana nós tivemos uma audiência do Sena-EJA e dos fóruns de EJA com o ministro, que possivelmente foi a audiência mais longa, né, e profícua, 1h30 de reunião, com grandes debates, grandes desafios. E então o ministro coloca isso como algo concreto. Nós precisamos construir uma EJA do tamanho do Brasil. Eu tenho dito sempre que a gente não pode apenas pensar nas gerações futuras. Essa perspectiva no processo abolicionista, né, em 1871, a lei do ventre livre colocava justamente esse compromisso permanente do Brasil com as gerações futuras, mas nós precisamos efetivamente destruir a obra da escravidão, como nos desafiou Joaquim Nabuco. Não basta apenas acabar com a escravidão, é necessário destruir sua obra. E, seguramente, a forma como a educação no Brasil se organiza ainda tem resquícios desse sentido da escravidão. Eu conversava com o professor Timothy e o professor Cordão há pouco. Nós precisamos efetivamente ter a educação de jovens e adultos como uma prioridade, e nós avançamos muito no processo de institucionalização da educação de jovens e adultos com o Fundeb, com financiamento, com formação, mas é certo que os desafios ainda são enormes. Nessa política que nós estamos organizando, e aí temos o professor Arlindo, o professor Murilo, o professor Marcos e outros no MEC, a professora Cláudia Veloso, construindo essa proposta. Nós estamos debatendo a questão da organização curricular, a questão da gestão, a questão do financiamento, a questão da formação. Nós precisamos efetivamente colocar no ensino superior brasileiro a educação de jovens e adultos como uma prioridade na formação de professores, na organização da profissão, e eu não tenho dúvidas de que o Senado Federal, o Congresso como um todo, dará um auxílio fundamental para isso, né? Então, consolidar essa política de educação de jovens e adultos, construir uma educação de jovens e adultos do tamanho do Brasil, eu acho que é o desafio que o ministro Mercadante e a presidenta Dilma entregará ao Brasil em 2018, e eu não tenho dúvidas de que isso ocorrerá, né? Só para a gente ter uma ideia, eu falava de 81 milhões de brasileiros sem o ensino médio, e a nossa EJA tem cerca de 4 milhões de alunos, né? Então, são 5% do nosso público potencial sendo atendido. E eu não tenho dúvidas, veio ali a Sônia do Instituto Paulo Freire, e eu sempre, conversando com o professor Gadotti, o nosso querido Paulo Freire, ele não nasce no vazio, ele nasce de um desafio concreto de uma sociedade altamente perversa do ponto de vista do direito à educação, e convivendo com essa perversidade, com esses absurdos no Nordeste brasileiro, Paulo Freire
constrói, junto com diversos parceiros, uma nova forma de perceber a educação, de nova forma de ler o mundo. E eu, sempre que, há pouco mais de um mês, estive no México e conversava lá com a presidente do Instituto de Educação ao Longo da Vida da Coreia. E ela dizia, olha, o país de Paulo Freire, pelos desafios que possuem, seguramente é o país que poderá entregar algo de novo à educação do mundo, né? Então, essa presidente do Instituto de Educação ao Longo da Vida da Coreia do Sul, ela não conseguia entender por que os questionamentos de Paulo Freire que pequenos setores da sociedade realizam, né? Então, eu não tenho dúvida de que o Brasil, pelo tamanho do desafio, pela construção histórica, pelo número de intelectuais que temos na área de educação de jovens e adultos, deve a si mesmo, deve ao mundo, uma grande política de educação de jovens e adultos, e a gente espera que a Confiterra seja o momento efetivo essa Confiterra mais 6, de consolidar essa política. Então, nós temos uma agenda, né? O Arlindo está ali colaborando com a gente na construção dessa Confiterra mais 6. Então, hoje temos o lançamento, né, com muito orgulho, no Senado Federal, da Confiterra mais 6. À tarde, nós teremos uma reunião do grupo de trabalho. Temos o lançamento do portal da Confiterra. Realizaremos reuniões estaduais por segmentos entre dezembro e janeiro. Participaremos de uma reunião em Porto Alegre, né, por meio do Fórum Social, e com isso estamos construindo essa agenda da Confiterra mais 6. Temos diversos objetivos: contribuir para a construção de uma política de educação ao longo da vida, promover o intercâmbio técnico entre países, possibilitando aos participantes do evento a apropriação dos conhecimentos científicos, políticos e instrumentais sobre a educação ao longo da vida e, notadamente, a educação de jovens e adultos, né? Socializar os estudos sobre a repercussão do Marco de Belém, atualizar esses documentos, e com isso temos, por exemplo, o auxílio da ANPED nessa construção. Temos diversos documentos, né? A CECADI tem elaborado documentos, temos o documento brasileiro preparatório para a Confiterra, o documento de análise das repercussões do Marco de Belém, que será atualizado, o GRALE, enfim, uma série de ações e documentos que contribuirão nesse processo. Nós teremos diversas atividades simultâneas: o Seminário Internacional de Educação ao Longo da Vida, a Reunião Técnica Brasileira para o Balanço Intermediário do Marco de Ação, e a reunião de órgãos internacionais de cooperação, com o objetivo de continuar o planejamento e preparação da reunião global de balanço intermediário da Confiterra, que ocorrerá no Japão em 2016. A previsão é que essa Confiterra mais 6, a ser realizada em Foz do Iguaçu, na UNILA, e aí é um momento muito importante de integração de todo o público que trabalha com a educação de jovens e adultos da América Latina, e temos aí o nosso querido Pedro Pontual dando uma contribuição efetiva nisso. Então, a ideia é que temos um critério de participação: ministérios, professores, ONGs, institutos federais, né, estudantes, empresários, a RECID, a Câmara de Deputados, o Senado, palestrantes, pesquisadores. Então, essa é a ideia da realização da nossa conferência. Por fim, vale registrar os colaboradores: Unesco, OEI, a Flaxon, a UNILA, enfim, toda a sociedade brasileira contribuindo efetivamente para a realização desse evento, que, vale registrar, muito longe de ser um evento, faz parte de um processo, né? Um processo em que a gente espera que seja, no evento, o coroamento. A gente espera que na abertura desse evento, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro Aloysio Mercadante apresentem de forma efetiva uma nova política de educação ao longo da vida, de educação de jovens e adultos, contemplando todos esses aspectos: a organização curricular, a gestão, o financiamento e a formação. Então, eu agradeço a todos pela atenção e seguramente
São muitos braços a construir essa nova política de educação de jovens e adultos para o Brasil. Volto a dizer, uma educação que tem que ser do tamanho do Brasil. São 81 milhões de brasileiros que não tiveram o direito na chamada idade certa, mas que sabemos que a educação ocorre ao longo da vida e seguramente o Brasil responderá a esse desafio de superar o paradigma do Visconde do Rio Branco, né, de uma vez por todas, né, a Lei Rio Branco, aquela que estabeleceu a Lei do Ventre Livre e que ainda governa alguns pensamentos arcaicos no Brasil. Então, eu espero que a Confiterra mais 6 contribua efetivamente nesse processo. Obrigado a todos pela atenção. Agradecer ao professor Paulo pela exposição aqui inicial. Nós vamos passar agora para a professora Maria Adneide, que aqui representa a Undime Nacional, ao mesmo tempo em que quero aqui também, com muita alegria, registrar a presença do professor Helena Araújo, que vem a ser o presidente do nosso Fórum Nacional de Educação, colegiado esse que eu integro, representando inclusive a Comissão de Educação e Cultura. Também queremos aqui saudar os coordenadores estaduais do Programa Brasil Alfabetizado. A maioria dos coordenadores estão aqui no plenário 9, acompanhando a audiência pública. Queremos saudar aqui também a Annalise, que representa o Fórum Nacional de Educação, no Fórum de Educação de Jovens e Adultos, no Fórum Nacional de Educação. A professora Sônia, presidente aqui do Instituto Paulo Freire, professor Cordão aqui, mais uma vez, muito importante a sua presença aqui, representando o Conselho Nacional de Educação, Cláudia Baena, representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, o Alisson, do Ministério da Educação, Rita de Cássia, membro do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Ceará, Márcia Pereira Melo, membro do Fórum de Educação de Jovens e Adultos de Goiás, Pedro Pontual, assessor de projetos do Conselho do SESI, Alexandre Rosa, representante do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande do Sul, Nilton Carlos Silva Teixeira, representante do Fórum de Educação de Jovens e Adultos da região Norte, Deusaí Amâncio, membro do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal. E depois nós vamos registrando a presença de mais representantes aqui das entidades. Com a palavra, a professora Adneide. Bom dia a todos e a todas. Saúdo a mesa na pessoa da querida senadora norte-riograndense, a Fátima Bezerra. A educação, ela tem sentido para o ser humano porque também o seu existir se caracteriza como possibilidade histórica de mudanças. Nesse sentido, a educação, ao longo da vida, vem sendo discutida há algum tempo. Essa concepção de aprender durante toda a vida exige repensar as políticas públicas da educação de jovens e adultos. Devemos a essa população a garantia do direito de aprender, porque, inclusive, a meta 9 do PNE nos chama a responsabilidade para garantir esse direito, erradicar o analfabetismo até 2024. Então, o que o Brasil tem feito? A universalização dos 7 aos 14 anos, a ampliação do ensino fundamental, a obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos e a ampliação do atendimento de EJA, apesar de que de forma muito tímida, historicamente, a gente tem priorizado a educação das crianças. O que falta ainda para fazer? Implementar o Plano Nacional de Educação, instituir o Sistema Nacional de Educação e pactuar responsabilidades, assegurar as metas de acesso à educação básica e ensino superior, garantir metas de melhoria da qualidade, como também a implementação da carreira dos educadores de jovens e adultos. Assegurar a oferta de educação como um direito, assegurar financiamento adequado para o cumprimento dos planos nacionais, estaduais e municipais.
Nós temos os recursos dos 25% da receita resultante dos impostos, né, do artigo 212 da Constituição Federal, e as transferências permanentes, automáticas e voluntárias, que a gente tem hoje. Que recursos são esperados? Recursos previstos no Plano Nacional de Educação, mas que ainda não chegaram. Previsão de implementação do CAQI, recurso do petróleo. Qual a posição da Undime sobre a educação dos jovens e adultos? A educação dos jovens e adultos sempre foi pauta prioritária para a Undime desde a sua fundação. Em todos os espaços e momentos de comunicação e articulação junto aos dirigentes municipais de educação, essa pauta esteve presente. A Undime atuou em defesa da educação dos jovens e adultos, sobretudo no Fundeb e no PNE. A Undime não defende sistemática que privilegia a discussão política entre os gestores dos 3 níveis da federação para definir os fatores de ponderação. Ela defende que essa comissão ela deveria ser mais democrática, né, para, inclusive, ser revisto o fator de ponderação da educação dos jovens e adultos, que é de apenas 0,8. Por isso, entre outras ações, realizou a pesquisa sobre o custo-aluno no ano de base 2009 com a Unicef e Fundação Itaú Social, que teve como objetivo o estabelecimento de critérios técnicos para a definição dos fatores de ponderação. A situação atual preocupa a todos, mas se aflige os gestores municipais porque despesas crescem em uma velocidade muito superior às receitas da educação municipal. A suspensão, mesmo que temporária, ou atraso no pagamento de diversos programas provocaram em 2015 um profundo desequilíbrio entre receitas e aplicação em manutenção do desenvolvimento do ensino nas redes municipais. Verificamos nas diferentes regiões do país estagnação das matrículas de educação dos jovens e adultos e significativa evasão ao longo de cada ano letivo. A Undime defende uma política ampla e atrativa para a educação dos jovens e adultos, privilegiando uma nova discussão curricular e de organização dessa modalidade. Para além disso, uma nova sistemática de atratividade para atendimento dessa demanda que é social. Mas se a Undime defende mudanças na política de financiamento da educação para adequar a realidade das redes de ensino, não é possível continuar focando os recursos existentes, mas buscar ampliação do investimento para alcançar o patamar necessário para assegurar todos os desafios, inclusive a oferta permanente da matrícula de educação de jovens e adultos. Por isso, a Undime defende o CAQI, no formato previsto nas CONAS de 2010 e 2014, e no parecer 808/2010 do Conselho Nacional da Educação. Novos recursos ingressando via conta do Fundeb e não via MEC, ou seja, via programas e centralização de recursos. Para além das questões sobre organização e financiamento, a Undime defende uma política nacional de formação continuada para profissionais do magistério que atuam na EJA, que tem uma necessidade urgente de discutir tanto as políticas quanto as práticas ofertadas. Preocupa também a contratação de professores exclusivos para essa modalidade, em virtude da variação das matrículas. O município precisa evitar inchaço nos quadros ou não poderão garantir um piso. Ao mesmo tempo que a gente quer valorizar a carreira dos professores de jovens e adultos, mas isso é uma preocupação que deve ser discutida junto ao Ministério da Educação para não acontecer esse inchaço. A Undime também é favorável à realização da Confitea Brasil Mais 6, que tem como um dos objetivos mapear as ações que foram propostas na 6ª Confitea, que aconteceu em 2009, e a partir daí priorizar principalmente o que está sendo demandado no PNE. É importante que os fóruns eixo do Brasil realizem a discussão a exemplo do que foi feito para a 6ª Confitea e nessas discussões sejam garantida a participação dos representantes dos municípios. Obrigada. Agradecer a professora Maria Dineide pela sua participação
Vamos passar agora para a Catarina, aqui representando a campanha nacional pelo direito à educação. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a senadora Fátima Bezerra e, em nome dela, cumprimentar os demais componentes da mesa. Agradecer o convite à Campanha Nacional pelo Direito à Educação para participar dessa audiência. E esse convite se justifica pela incansável luta da campanha pelo direito à educação a todos os brasileiros e brasileiras, da educação infantil até a educação de jovens adultos. E a educação de jovens adultos hoje é pauta permanente na campanha nacional pelo direito à educação, pelo entendimento que temos que todos temos direito à educação, não importa a idade. Então, a discussão hoje, inclusive, não se pauta simplesmente na educação de jovens adultos, mas na educação de adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? Então, o debate já está se ampliando para isso. E algumas questões que a gente precisa colocar aqui primeiro, destacar a dívida histórica que esse país tem com a educação de jovens e adultos, né? Nós temos aí, e se hoje estamos nessa situação, é exatamente porque a educação de jovens e adultos nesse país nunca foi tratada como política pública. E sempre a solução encontrada sempre foi a instituição de programas para lidar com a educação de jovens e adultos. E eu acho que nós precisamos pensar a educação de jovens e adultos não como prioridade em detrimento das outras etapas, mas como prioridade no campo da educação. Então, não temos que priorizar só a educação infantil, o ensino fundamental ou a idade regular. Nós temos que priorizar a idade regular para que cada vez mais não cresça o número de sujeitos na educação de jovens e adultos demandando essa educação, que a gente possa lidar com a educação na idade correta. Mas enquanto não resolvemos essa questão, e estamos muito longe de resolver essa questão, precisamos tratar a educação de jovens e adultos como política pública. Então, destacar aí que a campanha, ela defende, faz parte da pauta de defesa, discussão da campanha, a questão da educação de jovens e adultos. Lembrar que a semana passada, nos dias 4 e 5 de dezembro, 3 e 4 de dezembro, nós tivemos aqui em Brasília a realização da reunião regional para a América Latina e Caribe sobre a Década Internacional dos Afrodescendentes. E dessa reunião saiu a Declaração de Brasília, da qual a questão da educação ao longo da vida também está presente nessa declaração. Nós vamos começar... Nós vamos começar pegando alguns princípios, né, ou algumas concepções que o Marco de Belém tirou sobre a educação de jovens e adultos. Então, pegando a educação de adultos aí, como todo o processo de aprendizagem formal ou informal, em que pessoas consideradas adultas pela sociedade desenvolvem suas capacidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, ou as redirecionam para atender suas necessidades e as de sua sociedade. Então, o desafio que nos coloca é não só atender às demandas colocadas para os adolescentes, jovens, adultos e idosos, mas também pensar numa perspectiva de formação que tenha uma concepção mais ampla. O Marco de Belém também definiu a concepção de educação ao longo da vida. O que está chamando de educação ao longo da vida? E define como aprendizagem ao longo da vida, do berço ao túmulo, né, quer dizer, assim, durante todo o processo, como uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade do conhecimento. Então, não é uma perspectiva de educação que possa se resolver com programas, mas é uma perspectiva de educação que vai requerer políticas públicas nesse sentido. E aí foi lançado também no Marco de Belém o desafio aos governantes e à sociedade civil para que trabalhem juntos, visando garantir o direito à educação e aprendizagem, além de garantir um futuro viável para todos. Então, estamos partindo de uma perspectiva muito mais ampla. E aí, a gente vai pegar... nós estamos pegando aqui alguns dados e o
O professor Paulo trouxe uns dados, inclusive, mais atualizados em relação a isso, mas pegando exatamente do ponto de partida do Marco de Belém e pensar como é que isso, o que é que nós avançamos em relação a isso até 6 anos, 5, 6 anos depois, né? Quem que era o público potencial segundo os dados do censo do IBGE de 2009? Todos os brasileiros, segundo a lei, o público da educação de jovens e adultos no ensino fundamental são todos os brasileiros e brasileiras de 15 anos ou mais de idade que não têm instrução e que não completaram o ensino fundamental. No ensino médio, são todos os maiores de 17 anos que não completaram o ensino médio, embora tenham completado o ensino fundamental. E os dados do censo do IBGE de 2010, traz que esse público correspondia, à época, 65 milhões para o ensino fundamental e 22 milhões para o ensino médio. E o que nós temos hoje, o que nós tínhamos em 2010 em relação à matrícula e o que temos hoje em 2014? Em 2010, que é a barrinha que está em azul, nós tínhamos 4.287.234 matrículas na educação de jovens e adultos. Em 2014, nós temos 3.592.000. Se nós tínhamos aquele público em potencial, por que as matrículas na educação de jovens e adultos vêm caindo e não aumentando? Quando a gente está falando desse processo de exclusão ou de não atendimento, isso tem localidade, tem endereço, tem raça, tudo isso está imbuído aí nesse processo de exclusão. Essas matrículas eram oferecidas em torno de quase 4 milhões na área urbana, o que significa que a área rural ficou muito descoberta, né? Então, em 2010, a gente tinha 3.784.000 e, em 2014, baixou para 3.126.000. E, se a gente pega a área na área rural, tinha cerca de 500.000 matrículas e agora, em 2014, a gente baixou para 465.000 matrículas. Então, tem muita gente, além de não atender a todo aquele público potencial que os dados do IBGE coloca, ainda nós temos a questão da diminuição no número de matrículas. Essas matrículas, quando a gente pega a matrícula por raça e cor, se a gente pegar ali as não declaradas, que normalmente está aí exatamente entre a população preta ou parda, né? E aí eu estou utilizando a terminologia utilizada no censo da educação básica. Então, se a gente pegar não declarada, preta e parda, nós temos em torno de 85% das matrículas de jovens e adultos concentradas nesse público. Então, se a gente tem aí 14% da população branca na educação de jovens e adultos, nós temos aí que a educação de jovens e adultos hoje atende, quer dizer, a grande parte do público que não está tendo acesso à educação na idade adequada está aí nesse público, grande maioria formado por pretos e pardos, né? Os dados do Marco de Belém também vão dizer que a questão da educação ela é fundamental, por exemplo, para a inserção no mercado de trabalho em outros espaços, né? Então, a gente vai ver também que grande parte dessas pessoas que se a educação vai impactar na melhoria da vida da pessoa, por exemplo, nós temos aí uma situação complicada também para essa população. Se a gente pegar a questão da matrícula por dependência administrativa, e obviamente que estados e municípios têm a responsabilidade na oferta, embora não seja só desses dois entes, a responsabilidade na garantia do direito, né? E o próprio Plano Nacional da Educação debate muito isso, nós temos 52% da matrícula da educação de jovens e adultos na rede estadual e 44% na rede municipal, a rede privada ficando aí com 4%, e a oferta na rede federal é menos de 1%. Por isso, e aí o Marco de Belém também falou em relação ao financiamento, e foi dizer que, colocando que a aprendizagem e educação de adultos representam um investimento valioso que resulta em benefícios sociais por criar sociedades mais democráticas, pacíficas, inclusivas, produtivas, saudáveis e sustentáveis, e que é necessário um investimento financeiro significativo para garantir a oferta da aprendizagem e educação de adultos de qualidade. Por isso, a questão da implementação
implementação do Plano Nacional da Educação ela é fundamental. A senadora já falou das 3 metas principais que se vinculam à questão da educação de jovens e adultos, né? E a implementação do CAC, né? Ela é fundamental para a garantia da educação de jovens e adultos com essa qualidade. Então, nós avançamos em relação a Confiteia, no que se refere ao percentual do PIB para garantir para o financiamento da educação, mas agora a gente precisa fazer com que esse percentual do PIB realmente seja implementado. Então, daí que a 20.10 é fundamental, porque é exatamente a complementação da União para estados e municípios para a garantia do direito à educação para todos os sujeitos, inclusive para os sujeitos da educação de jovens e adultos. E pensar a educação de jovens e adultos é pensar, inclusive, a Confinteia mais 6, é pensar em reverter um cenário que nós temos hoje, que vai mostrar que, por exemplo, o mapa da violência vai dizer hoje que os dados que em 2010, né, em 2012, 156 pessoas morreram por dia vítimas de assassinato, né, que foram, na verdade, quase 57 mil mortes, quer dizer, 7 a mais do que o ano de 2011 e 13% a mais do que o ano de 2002. O crescimento da população no país, no mesmo período, foi de 11,1%, ou seja, matamos mais do que tivemos mais mortes por assassinato do que nascimento. 30 mil foram jovens com idade entre 15 e 29 anos. O número representa 53% do total de homicídios nos países. Das 56 mil mortes, das pessoas assassinadas, 41 mil foram negros. Enquanto hoje a gente discute muito o fechamento de escolas, e hoje nós temos, por exemplo, no ano de 2014, fechamos 4 mil escolas do campo, temos uma política aí nos estados de fechamento das escolas, não é à toa que os jovens de São Paulo, na sua organização, dizia vamos fechar uma escola e abrir uma prisão, que vai traduzir um pouco dessa população carcerária. Em 15 anos, entre 99 e 2014, houve um crescimento de 233% da população carcerária. Se a gente mantiver esse ritmo, em 2030, o Brasil terá alcançado uma população de 1,7 milhão de pessoas, de presos adultos. Hoje temos 1.424 unidades prisionais. E se a gente continuar nesse ritmo, para atender isso, teremos que construir mais 5.780 unidades prisionais. Então, se continuarmos na lógica de fechar as escolas e resolver a questão com a prisão, inclusive da forma como os governos vêm reprimindo o movimento dos estudantes, os movimentos sociais, é esse o caminho que nós estamos seguindo. E, de acordo com as informações, com os dados do Ministério da Justiça, 61% dos presos são negros e 8 em cada 10 presos estudaram, no máximo, até o ensino fundamental. Então, esse é um cenário que a gente precisa reverter e que tem muito a ver com a população, com a educação de jovens e adultos também, porque atinge aí muito a população nessa idade. E o Marco de Ação de Belém vai dizer, estima-se hoje que, tende-se muito a dizer que não há por que investir na educação de jovens e adultos, né? Muitos economistas, né, defendem, inclusive, que não temos que gastar dinheiro com a educação de jovens e adultos. E se a gente pensasse só pela perspectiva econômica, o Marco de Ação de Belém vai dizer que para cada ano que a média de educação da população adulta aumenta, há um acréscimo correspondente de 3,7% no crescimento de longo prazo da economia e um acréscimo de 6% na renda per capita. Mas se isso não bastasse, né, quer dizer, nós temos um motivo, acho que muito melhor, que é a aprendizagem, que o Marco de Belém vai dizer, que a aprendizagem e educação de adultos são mais do que um item de gasto social ou despesas financeiras. São investimentos em esperança para o futuro. E eu acho que só por isso já justificaria todo o nosso investimento na educação de jovens e adultos. Muito obrigada e desculpa aí pelo...